Como anda? Chatzinho aberto. Quem quiser se manifestar também através do áudio, colocando, impostando a voz, sem problema. Olá, Adriana. Olá, Iago. Ver quem está aqui. Vamos lá, Adriana, Bárbara, Jéssica, João Vitor, Laila, Rita, Tainá, Caxambu. Como andam vocês? Todos tranquilos? Ah, o Cato, não adianta se esconder com o Cato, vamos ver quem está aí. Bueno, vamos ao nosso encontro semanal de espanhol. Arrancamos para 90 minutos, un partido de fútbol para prácticamente en español. E hoje nós temos um assunto bem bacana para trabalhar, que são as conjunções. Né? Antes de mais nada, como é que vocês foram? Depois me coloquem aí as experiências de vocês no simulado interno, simulado, né, o Enem virtual, como é que foi, como é que se saíram, rendimento sobretudo no espanhol, como é que foi. Lista de exercícios, estão fazendo, não estão fazendo, enfim, quero o relatório completíssimo, tá? Para saber como é que nós estamos na nossa caminhada. Bom, vocês têm acompanhado aí as novas diretrizes, datas, enfim, né? Mas sempre dentro daquela nossa ideia de que 30 a 60 dias apenas, tá? A questão da prorrogação. Então, ganhamos um pouquinho de fôlego, né? 30 dias, 40, que seja a mais de estudo, sempre é um algo a mais, mas a gente também tem que fazer por onde. Não adianta só pegar esses 30, 40 a mais que a gente vai ter lá no fim, o trabalho tem que ser feito a partir de agora, e eu tenho certeza absoluta que estamos fazendo o melhor, dando o melhor de nós, correto? Bueno, vamos falar hoje sobre conjunções. Conjunções, essas pequenas palavrinhas tão importantes, né, não só na língua espanhola, né, na portuguesa, mas o nosso foco aqui é o espanhol. Né? O que são as conjunções? As conjunções são aquelas palavrinhas, aqueles vocábulos que vão unir orações, né? Contrapor orações, ideias dentro de uma mesma frase. Né? As conjunções, elas se dividem em dois grupos. Tá? Agora, já nós vamos para o nosso oráculo virtual do saber, que é o nosso quadro branco. Mas só para estabelecer, né? As conjunções, elas são divididas em duas, nós vamos ver hoje um tipo, na próxima aula o outro tipo. Tá? Hoje elas são coordinantes ou subordinantes. Bom, a diferença entre as duas. As conjunções coordinantes, elas, na verdade, elas unem expressões, na verdade, ideias, frases de igual valor. Tá? As duas têm a mesma altura, o mesmo tamanho. Já subordinantes, como o próprio nome já indica, né, existe ela une frases e ideias com relação de dependência entre uma, ou seja, eu preciso de uma para que aconteça outra. Ou uma foi derivada da primeira, ou a segunda ação derivada da primeira. Tá? Já as coordenadas não, elas têm o mesmo tamanho. Tá? Bueno, vamos a eles, então, vamos apresentar as conjunções. Que les parece? Vamos lá já para o nosso quadro branco. Aqui, maravilha. Deixa eu só passar minha imagem aqui para o outro lado. Eu vou também, cadê vocês aqui? Vou deixar o chatzinho aberto também aqui. Vocês estão autorizados, né? Vão fazer de conta que eu mando pelo menos aqui, já que em casa não tem chance de mandar, tá? Vocês, então, coloquem aí, enfim, estão autorizados a se expressar pelo chat ou pelo microfone também.
Beleza? Então vamos lá, vamos falar então de conjunções. As conjunções, como a gente já falou, então, palavras que unem, vocábulos que unem expressões, ideias, frases. Tá bem? Bueno, as conjunções, elas então são separadas entre coordenantes, né, que são aquelas que estabelecem relação de igualdade entre as frases. Vamos colocar aqui entre parênteses, né? Ideias do mesmo tamanho, tá? Ou seja, não existe relação de dependência entre elas. E as subordinantes. Subir não, subordinantes. Essas sim são aquelas. Vamos lá, professora. Aí, ó, são aquelas que estabelecem relação de... Estamos problemas motores. Relação de dependência entre as frases / ideias estabelecidas, tá? Bueno, dentre isso, então, vamos botar aqui um quadrinho, né? Aqui, maravilha, o igualdade ali ficou legal. Bueno, o que a gente tem que saber das conjunções? A gente tem que saber aplicá-las, a gente tem que saber identificar, porque tem que saber, tem que decorar o conceito? Não, decorar não, mas tem que entender, tá? Dificilmente vai aparecer uma questão para vocês pedindo o que são coordenantes e o que são subordinantes. Na verdade, nós temos apenas aqui saber identificá-las, saber que as coordenantes, e aqui nós vamos trabalhar hoje as principais, né, entre elas. As coordenantes, por exemplo, ela tem quatro tipos, as subordinantes tem mais, são 6 ou 8. Mas as coordenantes, o que a gente tem que saber? O que elas estão estabelecendo dentro da frase. Tá? Ou seja, se é aquela relação, como está explícito aí, se elas estão estabelecendo relação de igualdade entre as ideias ou de dependência entre as mesmas. Dentro das coordenantes, nós temos 4 tipos, tá? E cada uma delas tem as suas funções. Vamos lá. A primeira delas, vou pegar aqui, que são as... Vou botar o número 1 aqui. Copulativas. O que são as conjunções coordenantes copulativas? Copulativas, elas, na verdade, unem frases, ideias iguais entre si, né? Estabelecem uma relação de igualdade de ideias, ideias que elas convergem, tá? Ideias iguais entre si, vamos botar aqui, palavra bonita, convergentes. Tá? Ou seja, estabelecendo isso. Quais são os exemplos das copulativas? E aqui as mais utilizadas. Nós vamos trocar tudo aqui, ó, mais utilizadas, né? É o I, o E e o NI. Tá? Bueno, dentre essas aqui, vou botar um pouquinho mais aqui, dar mais um espaço, né? Nós temos espaço sobrando aqui. I, E e NI. Bom, já nessa primeira parte aqui, a gente já tem uma grande gama aí de detalhamento. Vamos começar pelo mais simples, através de exemplos. Vamos começar com o NI. Tá? Por exemplo, no me gusta la aceituna ni
el palmito. Ou seja, olha aqui a ideia, ó. Eu não gosto de azeitonas nem de palmito, tá? Ou seja, a ideia, não gosto de uma coisa nem de outra. Eu sigo não gostando nas duas, certo? Outra coisa aqui, vamos lá. Me encanta viajar e conhecer outras culturas. Olha ali a ideia de duas coisas que eu gosto, certo? Viajar e também conhecer outras culturas. Temos ainda o e agora em seguidinha a gente vai explicar a questão do lo que me agrada en una persona es, vamos lá, simpatia e inteligência. Ou seja, duas coisas que me agradam em uma pessoa: simpatia e inteligência. Agora, em seguidinha, vamos dissecar um pouquinho esse E. E eu gostaria que vocês colocassem um outro aqui, tá? Que também pode ser considerado como conjunção coordenante copulativa, que é a nossa uma palavrinha que é además, também pode ser, tá? Hoy tengo 2 clases por la mañana. Además de... Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Mis tarefas hogarenhas. Alguém tem ideia do que seja isso? Hoje tenho 2 aulas pela manhã, além das minhas tarefas. O que seria hogarenhas? Por gentileza, se alguém quiser. Hogarenhas, vamos dar uma dica só da palavra hogar. Hogar. Vamos botar aqui, ó, tá? Como um asterisco aqui, apenas com hogar. Hogar significa lar, tá? O nosso lar. Então, hogarenha, referente ao lar. Então, tarefas do lar, né? Como varrer o chão, lavar a louça, enfim, certo? Bueno. Essas aqui são as coordenantes copulativas. Vamos salvar esta tela e vamos lá para outra. Para explicar. Vocês viram ali nos exemplos da tela anterior que nós temos o I e o E, certo? No português nós temos, para separar ou dar aquela relação de ideias convergentes, nós temos o E. Em espanhol, nós separamos sempre com la Y, né? o nosso famoso Y. Pois bem, na verdade, vocês se lembram que nós trabalhamos, quando falamos de artigos, nós falamos uma regra de eufonia. Lembram? Que a regra de eufonia é aquela que falava sobre, ainda que o substantivo fosse feminino, a gente deveria usar um artigo masculino, né, para evitar cacofonia. Bom, aqui nós temos a mesma coisa. Vamos colocar aqui, ó, 2 asteriscos e falar da regra de eufonia. Vamos botar aqui, ó, regra número 2. Então, o hashtag aqui melhor, aqui, ó. Regra 2
eufonia. Porque ela aqui, ela envolve duas das nossas conjunções apresentadas ali. Vejam bem. Bom, quando nós temos, como coloquei ali para vocês, separar ideias ou palavras ou frases, nós temos o I, né? Por exemplo, aqui, ó, 5 e 6, né? Outra, nosotros temos azul e rojo, né? Então, Brasil e Uruguai, certo? Pois bem, ocorre que o que a gente teria que fazer, então, no caso de Portugal, eu colocaria, por exemplo, Itália. Vocês vejam que se eu colocar Portugal e Itália, eu não tenho condições de definir onde eu termino de falar a conjunção e onde começa a palavra seguinte. A mesma coisa acontece com padre e hijo. Eu não sei se eu estou falando padre e hijo ou se é padre e hijo. Então, para evitar essa confusão, para evitar a cacofonia resultante disso, então o que acontece? Eu coloco a conjunção e. Né? Ou seja, Portugal e Itália, padre e hijo, espanhol e inglês. Vou deixar aqui, porque eu não vou precisar do espaço lá embaixo. Tá bem? Então, a grosso modo, o que eu tenho, o que eu depuro disso aqui? Então, vamos lá. Opa, aqui não. Então, vamos colocar aqui. Regra general. Dessa regra número 2 de eufonia, a regra general é si la palabra siguiente empieza con I o HI, debemos usar E em vez de Y. Certo? Ou seja, o som do I começou com I, começou com HI, então devemos usar o E em vez de I. Mas existem exceções à regra, como já sabemos que nem tudo no nosso jardim são flores, há alguns espinhos também, então vamos dar uma olhada nas exceções. Aguinha. Vamos lá, então, excepciones. Primeira delas, vou botar aqui. Vamos botar o número 1 mesmo. Exceções à regra. Primeiro, palavras que empiezan com Y. Opa, empiezan. Tá? Ou seja, lembrem-se, a essas exceções não se aplica a regra acima. Então, palavras que começam com Y, se a segunda palavra começa, a gente não aplica. Vejamos lá os exemplos. Os exemplos são, vamos lá, clara e gema, né? A clara e a gema do ovo. O clássico tu e eu, né? Tu e eu. Outro, vou separar um pouquinho aqui, ó. Deixar assim, ó, melhor. Né? Não, assim. Ó, você se decide. Né? Tu e eu. Se eu quero tomar chimarrão, o que eu preciso? Água e yerba mate. Tá? Então, palavra, se a palavra seguinte começa com Y, ainda que ela, por vezes, vocês sabem que o espanhol tem vários dentro do mesmo espanhol,
no espanhol rioplatense parece um G, um J, né? Tu e jo, Clara e Gema, mas nos demais países hispanohablantes é o I. Mas mesmo assim, segue Clara e Gema, tu e yo, água e hierba. Tá bem? Segunda exceção é palavras que empiezam com H e A ou H e E. Ejemplos: diptongos y hiatos, leones, e hienas. Se eu quiser tomar um chá, necessito água e hierba. Qual é a diferença? Só um parênteses, tá? Aquela hierba aqui, ó, vamos botar aqui então, tá? Com Y igual erva mate, tá? Aqui com H e E igual plantas, vamos botar assim, tá? Então, por exemplo, camomila, carqueja, tá? Então isso aí, com hierba. Maravilha? Ah, outra também aqui, ó. Vai bem também. Aqui. Coca e hielo. Tá? Então, aqui são exemplos do que não se aplica a regra. Falamos em 3 exceções, certo? Vamos salvar esse coisinha aqui e vamos para a nossa terceira exceção à regra. Outro slide rapidinho, só para eu tirar um print. Mandarei ele, sim. Eu pego, deixa eu só... Mas igual, faz questão, senão eu mando ele, eu boto lá no grupo hoje. Mas eu vou, se tu quiseres, eu pego lá. Só um minutinho. Deixa eu ver se eu consigo voltar no slide anterior, que eu vou salvando as telas. Só deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu acho que não dá para voltar agora. Mas, vamos ver. Pego no grupo. Não, acho que dá para voltar sim. Aqui, ó. Vamos ver. Tararam, tararam, tararam. Deixa eu... Essa aqui é a primeira. Essa aqui que estavas falando, Adriana? Se é essa aí, ó, vai lá. 5 segundos para o print. Vamos lá. Tarará, tarará, tarará. Deu? Maravilha. Então, voltemos lá no nosso quadro e vamos para a terceira regrita. Vamos botar aqui. Terceira exceção à regra. Comienzo de perguntas. Ou seja, eu não posso começar uma pergunta com o E. Tá? Vou botar aqui. Não posso começar perguntas com E. E vamos então aos nossos exemplos. Imaginem um diálogo. Tá? Vamos dar como exemplo 2 diálogos aqui. Ayer me visitaron Roberto e Rita. Ou seja, ontem Roberto e Rita me visitaram. Aí o camarada pega e pergunta: e Hilda? Vejam que Hilda, por si só, ela estaria dentro do nosso exemplo, né? Mas
como começa a pergunta, eu tenho que usar a Y. Como outro exemplo, em o passado. Epa, mas o que eu fiz lá? Nossa Senhora. Em o passado, visitei Espanha e Portugal. E aí alguém chega e me pergunta, e Itália? Tá bem? Então, começo de perguntas é a outra exceção a essa regra de eufonia. Beleza? Bueno, vamos salvar aqui. Fanjanto com enunciado mais consoante. Sim, podemos H e E mais consoante. A regra geral. Pode-se dizer que sim. Porque nós não temos... deixa eu ver aqui, peraí. Perdi o chatzinho aqui, deixa eu ver qual é o... Aqui, tá. De uma forma geral, quando iniciado por HI ou I mais consoante, usamos E. Agora eu entendi aquele E no final ali, tá. É isso aí, sim. De uma forma geral, dá para se dizer que sim. Porque nós não vamos encontrar palavras no espanhol que começam com HIO, HIU, por exemplo. Então, de uma regra geral, sim, dá para colocar, tá, Iago? Pode-se dizer que sim. Vamos salvando. Bom, salvamos já a tela, limpamos essa aqui. Vamos falar agora, então, de outro tipo de conjunções. Já saímos da regra de eufonia. Vamos então botando conjunções. Vamos botar aqui de novo. Conjunções coordenantes. Agora vamos então para número 2, que são as chamadas disjuntivas. Disjuntivas. Eu dou uma olhada sempre para ver qual é a ordem que elas estão, porque cada gramática coloca numa ordem diferente. Então, é sempre bom dar uma olhadinha. Disjuntivas, quais são as disjuntivas? Tá? São aquelas que estabelecem relação de oposição a contraposição de ideias entre as duas frases. Ou seja, aquelas que, na verdade, mais que isso, tá? Dão ideia de, vou botar em maiúsculo, exclusão. O que eu quero dizer de dão ideia de exclusão? De que eu tenho que fazer uma opção entre uma coisa ou outra. Eu não posso pegar as duas, ou seja, não são apenas apresentação de ideias. Não, eu tenho uma ou outra, onde uma exclui, elimina a outra. Tá? E aqui, mais utilizadas, não são nem as mais utilizadas, na verdade, são as duas únicas, mas eu vou botar aqui como só para manter o padrão, tá? As mais utilizadas, na verdade, são O e U. O e U. Bueno, vamos aos exemplos, então. Né? Em Porto Alegre, uno es azul o rojo. Né? Ou seja, em Porto Alegre, uno, ou seja, a pessoa, né, o habitante, o cidadão, é azul ou vermelho. Não pode ser os dois. Tu tens que escolher de um. É assim a vida, né? Uns escolhem o caminho da felicidade, né, o céu azul, ou outros escolhem o vermelho, né,
que não traz ideia, não, muita felicidade. Mas, enfim, cada um, tá? Outra coisa que a gente pode ver aqui, também, por exemplo, vamos dar uma olhada de não me gostou este pantalón. Não, melhor. Vamos colocar aqui. Tienes que escoger entre este pantalón u outro qualquer. Ou seja, tens que escolher entre esta calça ou outra qualquer. Vou colocar aqui na tradução aqui embaixo, tá? Acho que vai precisar. Em Porto Alegre, a pessoa é azul ou vermelho. Vou botar assim. É a pessoa, vou botar aqui vermelho, apesar de ali estar rojo, que é por uno, né? Vamos lá. Aqui tens que escolher entre esta calça ou outra qualquer. Olha, eu já usei o... Vamos lá. Tá? Agora vejam bem, olha ali, ó, aqui em cima, né? Usei o ou e aqui o ou de novo, é o que nós temos no português nas duas formas. Pois bem, nós em espanhol vamos falar então da terceira regra de eufonia. Já vimos a primeira, que é do artigo masculino, sendo usado no substantivo feminino. Vimos a outra regra, acabamos de ver, quando utilizamos o e ao invés da y para separar. E agora, então, vamos para a terceira, salvei aqui, vou limpar, terceira regra de eufonia. Vamos botar o nosso asterisco. Regra 3 de eufonia. Qual é a regra 3 de eufonia? Vamos botar direto assim, a regra general, né, da regra 3. Regra general. Ou melhor, vou apresentá-las a vocês primeiro. Olha aqui, ó. Nós temos contraposição de ideias, né? Ou seja, uma coisa ou outra, ideias excludentes, ou palavras excludentes. Vamos lá. Eu tenho aqui 5 ou 6. Tenho para não dizer que é tudo azul e vermelho, tá? Amarillo ou verde. Tenho todavia dulce ou salado, né? Seja doce ou salgado. Beleza, maravilha. Agora, e se eu tivesse que dizer para vocês, ao invés de 5 ou 6, fosse 7 ou 8? Vejam a minha pronúncia, 7, 8. Outra coisa, ó, mulher, homem, né? Braço, ombro. Opa, botou o nosso aqui. Vejam que, de novo, eu não tenho uma separação evidente, quando eu falo de uma maneira fluente, eu não tenho uma separação evidente entre a conjunção e a próxima palavra. Siete, eu não sei se eu estou falando 7 ou 8 ou 7, 8. Vejam que já faz uma diferença. Eu não sei se estou falando mulher ou homem ou mulher homem. Então, pelas dúvidas, ou para evitar, para separar bem isso, o que eu coloco aqui? Eu coloco a letra U, né? Ou seja, 7, u 8, mulher, o homem,
Tá bem? Bueno. Vamos lá. Então, regra general. Vamos colocar aqui, ó. Regra general. Vamos expandir essa caixinha de texto, nós vamos precisar. Quando a palavra seguinte empiece com o, u, h, o, a, usamos u em vez de o. Bem, essa é a regra general. Agora vejam que na vida também nem tudo são espinhos, né? Ou seja, se há flores, há espinhos, então também só que no jardim há mais flores. E olha só que legal. Essa regra de eufonia não há exceção. Tá? Então, ufa, né? Já tem gente dizendo, graças a Deus, pelo menos uma vez não tem uma exceção a essa regra. Realmente não tem. Só tem um detalhezinho. O detalhe é o que vocês poderão ver em textos utilizando números. Tá? Vou colocar aqui, ó. Quando nós tivermos, tá? Vou botar aqui, ó, uma OBS. Quando usarmos la conjunción com numerales, devemos usá-la com tilde. O que é tilde? La tilde é o acento agudo. Como assim, professor? Eu não entendi. Pelo amor de Deus, não inventa a regra. Vamos lá os exemplos. Isso aqui não muda em nada. Tá? É apenas, tem um caráter só. Vocês imaginem isso aqui, ó. Se eu escrever 4, 5. Aqui, 32 ou 33. Bom, nesse caso, ou então melhor ainda, ó. Deixar assim, né? Vamos ficar... Vou botar aqui. Bueno, por que isso? Porque para separar, já que nós estamos tratando com números, tá? Para deixar bem claro que isso aqui é uma conjunção O e não um número zero. Colocado assim, você vai dizer, não, professor, não, peraí, mas está claro, está óbvio. Sim, mas daqui a pouco, imagine se eu uso aqui aqui, ó. E se eu usar um O maiúsculo? Se parece demais com o zero. Pode causar certa confusão. E nós não queremos confusão. Estamos longe, queremos longe de problemas, tá? Então, a gente deixa, olha aqui, ó, que facinho, ó, um O acentuado, que mesmo que ele seja colocado de maneira no maiúsculo, escrito maiúsculo, ele ainda assim vai ter a diferenciação, porque nós não temos zero acentuado. Tá? Então, coloquem sempre o acento, vocês vão ver isso. Agora, uma curiosidade, tá? Uma curiosidade. Olha aqui, ó. 7, 8. Vejam que ele está escrito com numeral. A gente deve usar o O acentuado. Só que, caso vocês façam a leitura, for necessário, em algum momento da vida de vocês, vocês tenham que ler um texto ou parte de um texto com esses números, não esqueçam que ao falar, mesmo que esteja escrito O aí para vocês, leiam como se fosse U. 7, U, 8. Tá? Ou seja, vamos colocar aqui, ainda que escrito com O, pronunciar como U.
Tá bem? Apenas com uma curiosidade, isso na verdade não vai mexer na questão, na função dessa conjunção na frase, não vai mudar também nada na escrita, apenas é uma questão realmente da pronúncia, da leitura e da pronúncia, tá bom? Porque aqui nós somos do espanhol em todas as suas vertentes. Vamos lá, então, vamos seguindo o nosso trabalho de las conjunciones. Já vimos, então, vamos lá aqui, conjunciones, coordinantes. Já vimos tipo 1, as copulativas, que elas estabelecem uma relação de ideias convergentes. Vimos as disjuntivas, dão ideias de exclusão entre uma coisa e outra, perdão. E agora 3, vamos nas distributivas. O que são as distributivas? Bueno, vamos lá aqui. Dão ideia de alternância. Oh, graças, senhorita. Graças. Vamos lá. Oi, J, é justo J. Essa letra aqui, não sei por que eu me apego a essa letra. Eu gosto dessa letra. Vamos lá. Distributivas. Elas dão ideias de alternância. Ou seja, entre a alternância de ideias. Uma hora uma coisa, outra hora outra. A alternância de ideias. E vamos lá, as mais utilizadas. Quais são? Olha ali, ó, a gente tem o CA, papapá, CA. O que entre as mais utilizadas, tá? E o bien. Vamos aos exemplos, então. Vamos lá. Sea verano, sea invierno, hay que pasear los perros en la calle. Ou seja, ideia, seja verão, seja inverno, tem que se passear com os cachorrinhos na rua, tá? Eles pegarem o ar, sentirem cheiros, enfim, tá? Outra ideia. Vamos lá com o bien. Si bien hicimos la cena anoche, bien podemos preparar el almuerzo. Ou seja, ali, ó, se bem fizemos, né, o jantar ontem, bem podemos preparar o almoço, né? São alternância de ideias. Podemos fazer tanto uma coisa quanto a outra, não tem problema. Tá bem? Ideias, então, alternadas. Vejam bem que elas não dão ideias opostas. Elas dão ideias de que são dois momentos diferentes, mas que a gente pode atuar da mesma forma. Entendido? Belezinha?
conjunções coordinantes. Vamos salvar esse bichinho aqui. Vamos agora, então, limpamos a tela. E vamos ao último tópico de conjunções coordinantes. Vamos lá. Opa, de novo eu já estava esquecendo. Ó. Conjunções coordinantes. A número 4, que são as adversativas. Bueno, as adversativas, essas sim, essas elas querem causar, né? Elas querem, ou seja, elas expressam ideias opostas. Essas sim, não são nem aquelas, não é nem ideia da exclusão como nós vimos nas disjuntivas, tá? Elas apresentam duas propostas entre uma coisa e outra. Aqui elas apresentam ideias realmente diametralmente, vamos colocar aqui, que bonita essa palavra, né? Diametralmente opostas, elas completamente opostas, contrária uma à outra. Tá? Entretanto, elas podem ter sim relação, tá? Elas têm as mesmas coisas. Vamos dar uma olhada nas mais utilizadas. E olha ali, ó. Nós temos pero, né, o nosso pero. O nosso sin embargo, olha aí, ó. O sin embargo. O no obstante, né, que são, na verdade, eles são sinônimos, tá? E olha aqui, ó, tem um negócio bacana com o sino. E eu vou botar o mas aqui do lado do pero, para depois a gente falar sobre esse mas. Tá? Bueno. Aqui também nós temos um belo manancial aqui de assunto. Exemplos. Melhor. Pensé en ir al parque pero me atrasei. Ou seja, pensei em ir ao parque, mas me atrasei. Vou botar e não pude ir. Melhor. Tá? Vamos ali com um sin embargo. Necesito viajar. Sin embargo, no puedo por la pandemia. Ou seja, eu preciso viajar, entretanto, não posso por causa da pandemia. E o sino, que na verdade, e o sino tem um capítulo à parte, tá? Mas vamos lá. No me gustou la película, sino el libro. Tá? Ou seja, de repente falando de aqueles filmes que tem, né? Ou seja, não gostei do filme, mas sim do livro. Tá? Então vou colocar até essa. Não gostei do filme, mas sim do livro. Vejam que são ideias opostas. Eu não gosto de uma coisa,
gosto da outra. Tá? Bueno, vamos a alguns detalhes aqui. Algumas coisinhas que a gente tem que falar sobre elas. A primeira, tá? Vamos lá. Observações, vamos colocar assim, né? As observações. Vou botar aqui. Observações. Primeira. Pero terá sempre, será sempre sinônimo de mas, ou ainda o empero, que também é bastante comum da gente encontrar em provas, tá? O empero, ele não é utilizado no dia a dia, a gente não fala, muito pouco se vê em textos, mas em algum momento nas provas gosta-se de colocar esse empero. Agora ali, ó, pero sempre sinônimo de mas ou empero. E lembrem o seguinte, e cuidado, né? E cuidado com o mas, pois trata-se de mas sem acento, tá? Sem tilde. Cuidado com isso. O mas com tilde, né? Vamos botar assim, mas, né? Com acento, significa mais. Opa. Contrário de menos. Tá? Lembrem-se disso, nós já vimos isso lá no assunto de acentuação diacrítica, mas sempre é bom recordar. Tá? Pero será sempre sinônimo de mas ou empero. Assim como nós temos ainda o sin embargo, também sempre será sinônimo de no obstante, tá? Sempre um com o outro. Tá? O sin embargo será sinônimo de no obstante. Lembrando que sin embargo, o significado de sin embargo é o nosso entretanto. Vou botar aqui. Cuidado com o entretanto separados no espanhol, tá? Pois significa tão logo em português. Portanto, não sendo, portanto, dois P's ali, sinônimo de sin embargo. Tá? Então, cuidado também com isso. São alguns cuidados que devemos fazer. Outra. Sino. O sino, que não é o sino, né, o que bate na igreja, que lá é campana. Tá? O sino ele tem, na verdade, duas funções aqui. Tá? O sino ele possui duas definições. Podendo ser uma conjunção. Vamos lá, eu vou botar conjunção. Conjunção copulativa, tá? Que a gente já viu, a gente não trabalhou lá, mas copulativa porque quando ele significa mas também, né, dando ideia de sequência, né, de ideias sequenciais, ideias convergentes, como a gente já falou. Ou
podendo, como a gente está trabalhando aqui, e o que onde ele, na maioria das vezes, ele é utilizado como uma conjunção adversativa, quando ele significar mas sim, tá? Como a gente colocou naquele exemplo ali. Tá? Então, cuidado com essa questão do sino. Vamos colocar aqui exemplos do que a gente está falando. Perdão. Vamos usar os exemplos do livro. Olha na página 126, perdão. Aqui diz o seguinte, ó, não solo nos pagou a factura de la cena, sino que também nos invitou a tomar um café. Né? Vamos colocar um outro exemplo, então, né, de copulativa. Pepe aprobó sus exámenes en la federal, perdón, no solo aprobó sus exámenes en la federal, sino que también en la privada o en la católica, vamos a poner aqui. Né? Vamos colocar o nosso assunto. Né? Pepe não só aprovou, ou seja, passou nas provas da federal, mas também na católica. Tá? E agora, está aqui um exemplo de adversativa, que a gente já fez um exemplo ali atrás, nós vamos colocar um outro aqui. O exemplo que tem no livro para nós é: não cheguei tarde a propósito, sino porque me quedé dormido. Chegar tarde, cuidado, hein, Enem, olha aí. Não pude não pude ir a teatro contigo. Não, melhor. No es que no quise ir al teatro contigo, sino que no pude, pues estava agripado. Ou seja, não é que não quis ir ao teatro contigo, mas sim não pude, pois estava agripado. Ou seja, são duas ideias, contraposição, duas ideias opostas. Uma justificando, inclusive, na verdade, dá até para se dizer que traz uma ideia de justificativa. Tá bem? Alguma pergunta, meus queridos? Tudo tranquilo, tudo certo? Deixa eu abrir o nosso livreto. Vamos pegar aqui só um minutinho. Tarará, vamos abrir o nosso livro para colocar na prática o que Vamos lá, papapá. Um minutinho enquanto abro o nosso livro. Vamos lá. Lembrando que todos esses slides estarão à disposição para vocês na parte da tarde, já no nosso grupo. Tá bom?
Tudo tranquilo até aqui? Ninguém se manifesta? Só para me dizer que eu não botei J nas conjunções, né? Só para isso. Só para isso. Vamos lá. Onde está nosso librito? Vamos lá. Convido-os, né, a visitarmos a página 123 do livro, quem estiver com ele em mãos, mas a gente já vai fazer aqui, vamos compartilhar a nossa imagem e páginas, né? Vamos aumentar aqui o nosso... Vamos praticar, porque como a gente sempre diz, né? Não há outra forma que não seja a prática para se chegar ao nível que queremos na língua estrangeira. Quero também saber depois de vocês, se vocês estão vendo pelo algum seriado, alguma coisa em espanhol, La Casa de Papel, né? Vamos olhar então, vamos lá. Olha aqui. Bueno, dei uma olhadinha aqui, essa aqui é a página 123, nosso início do nosso módulo 9, aliás, desculpa, o final já do módulo 9, mas sempre importante aqui, ó, texto para a questão número 1, diz o seguinte: feliz dia, mamãe. Deixa eu botar aqui o chatzinho, porque vocês vão ter que me responder, vão ter que aparecer aí, vamos lá. Não me deixem só. Vamos lá. Feliz dia, mamá. Diz ali, ó. Pero hoy es el día del trabajo. Os habéis adelantado, né? Como querendo dizer, pô, hoje é o dia do trabalho, dia 1º de maio, dia do trabalho para todo mundo. Os habéis adelantado, como querendo dizer, Neto, vocês estão adiantados, porque o dia das mães é no segundo domingo, é depois, segundo domingo do mês de maio. E aí chega o papá ali e diz o seguinte: por eso mismo, hay unanimidad en celebrar algo de verdad. O humor é um tanto quanto de gosto duvidoso, mas é humor da vinheta, ou seja, né, daí diz o seguinte: ele é gerado a partir de lá. O que é o engraçado nessa vinheta? Isso é o que eles estão perguntando, tá? Se primeiro é a surpresa criada nas crianças pelo desconcerto da mãe, né? Ou seja, as crianças ficaram surpresas com o desconcerto da mãe. Se B é a identificação entre o dia da mãe e o dia do trabalho. Se é C, na verdade, suprimir, né, a supressão do dia da mãe para ahorrar, para economizar um dia festivo, quer dizer, eles simplesmente esquecem o dia da mãe. E D, a gratidão mostrada à sua senhora pelo homem. O que vocês marcariam nessa aqui na número 1? Vamos lá, A, B, C ou D? Argentina, Brasil, Colômbia ou Dinamarca? Vamos lá. Vamos lá. Pá. Quem mais? Quem vem? A ou D? Tu vai ter que escolher uma? Adriana, vamos lá. E aí? A graça disso aqui está no quê? Está na surpresa criada pelos filhos, ou criada nos filhos, né? Os filhos surpresos com o concerto da mãe. Se é a identificação do dia da mãe com o dia do trabalho, se é simplesmente o querer colocar o dia das mães no segundo plano para economizar um dia festivo, ou a gratidão mostrada pelo homem à mulher. Letra B, né? É uma coisa... Brasil. Ali, ó. Isso aqui tá... Ou seja, é a identificação entre o dia da mãe e o dia do trabalho, como querendo dizer, né, a tarefa árdua da mãe é como se fosse o dia do trabalho. Tá bem? Número 2 aqui, ó. Essa aqui é mais papo cabeça, olha aqui, ó. O que nós temos? Nós temos aqui um analista
E deitado no divã, né, pasmem, ali nós temos o que? Um cacetete, tá, deitado no divã. E a pergunta é o seguinte: através da linguagem verbal e da não verbal, já que a verbal diz o seguinte, o cacetete dizendo que eu vejo inimigos por todas partes. Então, através da linguagem verbal e da não verbal, na vinheta, no quadrinho, se expressa uma crítica ácia. Lembrem que essa ácia quer dizer em direção a, né? Ou seja, a crítica está direcionada a quê? Ao desânimo com que os terapeutas enfrentam o radicalismo, a incongruência que é refletida numa vontade sem ação, as manias que derivam da aquisição de armas ou os motivos inventados que justificam a violência. A Adriana já saiu na frente e diz que é D. Alguém mais? Nós temos 12 pessoas, ou 12 com o professor, né? Nós temos 11 pessoas, uma opinião só. Vamos lá, gente. Agora é hora de chutar, agora é hora de errar e de acertar também, obviamente. Vamos lá, quem mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Rita vai na D, os motivos inventados que justificam a violência. Quem mais? Vamos lá, ânimo. Aqui o professor, eu vou começar a vir com um pompom aqui, ó, fazer que nem cheerleader aqui. E agora? É A, é B, é C, é D, E. Se não quiserem ver esta cena bizarra, então, por gentileza, né? Então, vamos lá, vamos colocando aí, vamos participando. Vamos lá. Letra D na número 2, tá? Então, sim, os motivos inventados que justificam a violência, né? Ou seja, vejo um cacetete, vejo inimigos por todas partes, como querendo dizer, esse é o motivo pelo qual eu bato indiscriminadamente, tá? Vejam que essas duas, elas têm ela não trouxe nenhum pega-ratão, é o tipo de questão que não traz nenhum pega-ratão, mas, por outro lado, ela traz ideias divergentes, né? Coisas que... E vejam que nas duas questões, a forma que nós sempre falamos para vocês, não tentem ver o que não está na figura. Lembra aqui, ó, principalmente nessa aqui, ó, a figura é um cacetete, que simboliza a violência. Vejo inimigos por todas as partes, ou seja, é o motivo que eu tenho para bater em todo mundo. Não, é algo assim, ó, bem específico, tá? Sem muita margem a outra interpretação. Tá? Vamos dar uma olhadinha, olha aqui, isso aqui é a parte das conjunções, né, que nós acabamos de trabalhar. E vamos nisso aqui, olha aqui, ó. Vamos lá na página 125, já temos o primeiro texto. Diz o seguinte: esse siglo foi marcado por um acelerado progresso. Este século foi marcado por um acelerado progresso, possibilitando a riqueza e o bem-estar sem precedentes na história da humanidade. Sin embargo, se estima que dos 6 milhões de habitantes do planeta, 6 bilhões, cerca de 1.000 milhões, cerca de 1 milhão, vivem em situação de extrema pobreza. É triste esse dado, né? Mas real. Aí a nossa pergunta é a seguinte: a locução sin embargo, ela se encontra entre duas afirmações, veja bem. Ela se encontra que o século foi marcado por um acelerado progresso, com riqueza e bem-estar sem precedentes na história da humanidade. Mas, por outro lado, ela tem a outra afirmação que fala que se estima que 1 bi dos 6 bilhões de pessoas vivem em extrema pobreza. Então, a relação que o sin embargo estabelece entre as duas frases, qual é?
é de concordância, é de consequência, de redundância, de oposição ou de ratificação? O que vocês acham? Lembrando que ratificação é confirmação, não misturar com retificação, que aí é arrumar ideia, né? Tá? Retificar é arrumar. Vamos lá, o que vocês marcariam nessa 1 aqui? O sin embargo. Ele está, vamos lá, letra D, Adriana, oposição. Quem mais vem? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Esse aqui tá assim, ó. Se vocês tiverem lembre-se também, uma questão como essa, com esse grau aqui, vocês não viajem. Iago, na D também, vocês não viajem. Lembrem, olha só, o próprio enunciado já diz que o sin embargo está entre duas afirmações. E quais são as afirmações? Vou lá identificar. Bem-estar, progresso, riqueza, sem precedentes, humanidade. Beleza, maravilha. Aí vem o sin embargo. E aí ele me mostra o seguinte: mas 1 bi desses 6 estão na extrema pobreza. Me mostra duas ideias opostas. Ali, né? Oposição, a gente acabou, inclusive, de ver que o sin embargo é uma conjunção coordinante adversativa, ou seja, mostra ideias totalmente opostas. Tá bem? Bueno, aqui então nós temos na própria página 25 que nós já colocamos aqui. Vamos dar uma olhada agora, fazer algumas questõezinhas aqui que eu separei. Convido-os à página 129. 28, 129. Olha aqui, ó, cientos desarrollando habilidades, né? Ou seja, tem um texto aqui para as questões 1 a 7. Maravilha. Né? Ou seja, Amsterdã, preferem bicicletas. Tá? Ou seja, acho que o próprio título já é bastante... já é naquela no que nós conversamos, inclusive foi o tema da nossa aula passada, né? O título já é uma ideia do que vem, né? Ou seja, é o resumo da ideia do texto, né? Sendo o primeiro parágrafo sempre o que vai um pequeno resumo do texto. Mas vamos lá. Olha só, diz o seguinte, eu gostaria de chegar para vocês na número 3, aqui, ó. Deixa eu só botar um pouquinho para cá. En el primer párrafo, ou seja, no primeiro parágrafo, en la frase, sin embargo, también podría resultar en una amarga experiencia. Né? Lembrando que aquele experiência ali, ele está sem o... aqui no enunciado ele está acentuado, mas como vocês podem verificar também no texto que ele não é acentuado. Tá? La expresión subrayada, ou seja, a expressão sublinhada, o sin embargo, poderia substituir-se por talvez, pero, mientras tanto, por fin ou a lo mejor. Acabamos de ver, né? Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha ali, ó. Vamos só fazer uma rápida leitura do primeiro parágrafo. Diz o seguinte, ó. La mejor forma de explotar Amsterdam es en bicicleta o fiets, como la llaman los holandeses. Ou seja, a melhor forma de explorar Amsterdam é em bicicleta ou fiets, como chamam os holandeses, ou seja, como eles chamam a bicicleta. Por solo 6 euros ao dia, 6 euros ao dia, caramba, hoje o euro que deve estar 6 e pico, uns 40 pila por dia quase. Puedes hacerte del mejor y más eficaz medio de transporte en la ciudad. Ou seja,
para nós, no momento, não está valendo a pena andar em bicicleta em Amsterdam, tá? Acho que melhor a pezito, ou vamos pegar um Uber mesmo. Sin embargo, también podría resultar en una amarga experiencia, pues el robo de bicicleta es uno de los principales delitos en la capital holandesa. Olha aí, ó. Ah, quem diz que é só aqui também? Vamos lá. O que ele diz aqui? Olha esse sin embargo. Nós vamos bater na tecla do sin embargo. Vejam que ali ele diz, olha, melhor forma de explorar é na bicicleta, é legal. Aqui ele coloca ali, ó, o melhor e mais eficaz meio de transporte da cidade. Tudo isso é legal. Só 6 euros, veja que ele coloca assim, por solo 6 euros, ele enumera vantagens na bicicleta. Aí vem o sin embargo. O sin embargo é o nosso, o nosso coveiro, né? Ou seja, é o cara que traz é o emissário da notícia ruim. Agora ele traz uma notícia que é o seguinte, ó. Mas, né, aquela coisa assim, ó. O sin embargo também poderia ser uma amarga experiência, pois o roubo de bicicletas é um dos principais delitos na capital holandesa. Vejam que ele me traz uma coisa boa e uma coisa ruim. E olha aqui então, qual dessas alternativas na número 3 eu poderia colocar, substituir o sin embargo sem alterar? Talvez ele me dá uma... o que o sin embargo ele me diz? Ele me dá a contraposição de ideias. Ele me diz, olha, é uma coisa muito boa, mas também tem esse outro lado aqui. Vejam que a gente, ao falar, ao se expressar, a gente já acaba respondendo. Número 3. E agora, com todas essas dicas, essas barbadas aí, o que vocês marcariam? A, B, C, D ou E? O que seria? Talvez, pero, mientras tanto, por fin o a lo mejor. Tarará, tarará, tarará. Quem? Ninguém? Vou ajudá-los, então. Vou dar mais uma ajudinha. Lembrem-se, sin embargo, o talvez é o nosso talvez. Apesar de escrito ser diferente, é o nosso talvez. Ele dá uma ideia de dúvida, certo? Lembrem-se que o sin embargo, ele estabelece uma relação de oposição de ideias. Não é dúvida. Ele não estabelece dúvida, ele estabelece oposição. Então, talvez cai fora. Vamos lá, o por fim e o a lo mejor. Tanto por fim como o a lo mejor, nós vamos ver isso um pouquinho mais adiante. O por fim e a lo mejor são expressões de conclusão. Tá? Ou seja, quando estamos falando, dando opinião, estabelecendo ou contando algo, e o por fim, ou tanto a lo mejor, nos dois casos a gente pode, eles encaminham uma conclusão ao pensamento. Então, também, não é isso que nós queremos. A gente ficaria entre o pero e o mientras tanto, a gente ficaria, né? Mas vejam bem, mientras tanto, lembrem que o mientras é o enquanto. Mientras, ele sempre vai dar uma ideia de simultaneidade. Independente se sozinho ou junto com o tanto. Aqui a gente tem simultaneidade? Até tem a simultaneidade. Mas o sin embargo, ele não dá a ideia da simultaneidade. Ele dá a ideia de, olha, existe essa coisa, mas tu tem que ver esse outro lado aqui também. Ele sempre vai apresentar contraposição de ideias, sempre vai apresentar diferença, ele sempre vai apresentar coisas opostas. Então, assim, ó, e o mientras tanto nem sempre é isso. O mientras, ele pode apresentar simultaneidade e dentro,
Pode não. Ele apresenta simultaneidade, mas dentro dessa simultaneidade ele pode apresentar oposição ou não. Ah, então, neste caso, número 3 seria o pero, letra B. Tá? Lembrem ali as adversativas quais são? Sin embargo, pero, mas, no obstante. E o sino. Ah, então, aqui vejam que a gente pode colocar ali, ó. Ah, ótimo, maravilha. E acabei de falar para vocês, ó. Olha, maravilha, é tudo lindo, maravilhoso, é barato, é o melhor meio de transporte do mundo. Mas, cuidado, porque existe a questão do roubo de bicicleta. Tá? Então, lembre-se sempre com contraposição de ideias, contraposição de fatos, isso sempre vai ter um sin embargo, um pero, um mas. Tá bem? Vamos colocar aqui, cadê o outro? Sou separado aqui. Vou chamar vocês à página 133. Tá? Dentro da nossa matéria, separei aqui os exercícios do módulo 10, que tem especificamente a esse. Tá? Tem as partes comentadas também. Vamos lá. Convido aqui, ó, número 7. Opa, não quer bom. Opa, nossa, fui. Vamos lá, vamos voltar aqui as páginas que eu fui lá para baixo. 133, 3, né? Isso aí. Viram ali já subordinantes no nosso próximo encontro, tá? Olha aqui a número 7, ó. O número 7 que se refere a um texto que ali está escrito. No quarto parágrafo, nós lemos o quê? Que esta disposição deve ser voluntária ou obrigatória. Este conector, ou seja, qual é o conector? É aquele que está grifado, né? A conjunção. Lembre-se que conjunção ela conecta frases e ideias, tá? Este conector tem a mesma função que... Isso aqui é um presente de Deus e do professor. Vamos lá. A, B, C, D ou E. Qual é que o U, na número 7, qual dessas alternativas que apresentam a mesma função do U? A, B, C, D ou E? Olha, só teclar duas teclas vocês têm que botar ali, ó. Botem o cursor no chat, uma teclinha e Enter, e vocês enchem o coração do professor de alegria e satisfação com a participação de vocês. Vamos lá. Na número 7, a letra U. Vimos hoje, hein? Ela tem a mesma função que qual dessas 5 alternativas? Letra A, João Vitor, com a O. Quem mais concorda com o senhor João Vitor? Tainá na A, Iago na A, Bárbara na A. Muito bem, agora sim, olha só. Cheguei a falar, arrepiei, aqui ó, tudo arrepiado. Nossa senhora, muito bem, excelente. E muito melhor ainda que a participação veio com a resposta correta de vocês, tá? Realmente é com a O. Lembrem que, na verdade, a conjunção principal, a mais utilizada por nós, é a letra O, mas que só é transformada na letra U quando a segunda palavra começa com O ou HO. É? Então, realmente, O e U são a mesma coisa. Maravilha? Beleza, meus queridos? Bom, vamos chegando então ao final de mais um encontro do espanhol, tá bem? Gostei dessa última, espero que esta última mostragem de participação, de engajamento de vocês ao responder as questões, né? Ou seja, incentivem
vocês aí a participar bastante, tá? Nós precisamos dessa troca aí de energia, já que nós não temos ela em caráter presencial, pelo menos com a participação de vocês no chat, ela é fundamental também para que a gente possa seguir fazendo o nosso trabalho, tá bom? Bom, meus queridos, vou colocar então esses slides aqui que a gente fez das conjunções, eles estarão agora à tarde no grupo, junto com o gabarito dos exercícios do módulo 10. Tá? Qualquer dificuldade que tenham, por favor, acionem. Vocês têm ali no grupo, vocês têm rede social, vocês têm ali o Face, Instagram, pode ser por e-mail, não tem problema. Tá? 24 horas por dia, 7 dias por semana em espanhol. Na próxima semana nós vamos ver conjunções subordinantes. Elas têm, e aí sim, elas têm um grau maior. Só um pouquinho. Elas têm um grau um pouquinho maior de dificuldade que as coordenantes, justamente por estabelecer a relação de dependência de uma da outra. Tá? Então, vocês vão ver algumas conjunções que elas vão aparecer em duas categorias diferentes. Tá? Então, a gente vai ter que prestar bastante atenção na próxima aula para não haver confusão. Tá certo? Exercícios, então, no módulo 10, gabarito, e slides da aula de hoje à tarde no grupo. Alguém tem alguma dúvida? Algum anseio, alguma angústia? Tudo certo? Maravilha. Bueno, queridos, um grande beijo, tá? Cuidem-se bastante, comportem-se, juízo, tá? Ainda que bares e restaurantes abertos, né? Vão com calma aí, não vamos, né? Não vamos enfiar o pé. Tá? Ó, grande beijo para vocês e até a semana que vem. Hasta el próximo martes. Tchau, tchau.